Olá, olá! Muito boa noite a todos. Hoje temos uma live super especial com a Andrea. Então, vou chamar ela aqui para a gente conversar um pouquinho. Deixa eu colocar ela aqui. Oiê! Oiê! Tá me Deixa ouvindo eu bem? ajeitar. Poxa vida! Eu ajeitei todo o cenário aqui holístico e só vai aparecer minha cabeça. Pois é, só tô vendo você. Porque cortou. Tudo bom? Boa noite, gente. Tudo ótimo. Tô muito feliz porque, assim, faz muito tempo que eu não faço live com alguém. E aí a gente, né, conversou e vai trazer essa proposta super bacana aí pro pessoal que nos acompanha. Gente, tem muita coisa bacana para gente conversar e a gente trouxe um conteúdo aqui muito legal. Estou muito feliz, viu, Jennifer, do convite. Espero que seja aí Ai, a primeira de muitas. sim, eu também estou feliz de trazer você aqui nessa nova fase aqui do Lucidez na Alma. E o tema de hoje vai ser muito especial porque a gente vai falar de algo que mexe muito com as pessoas e as pessoas não têm essa consciência, né? Que é essa parte da gente acolher as sombras, né? Porque muitas pessoas, elas ocultam ou reprimem isso dentro delas. E é algo que no dia a dia, às vezes, a gente não tem consciência que a gente está fazendo aquilo. Comigo aconteceu muito isso, assim. As pessoas viravam para mim e falavam assim: Nossa, você tem muita ansiedade. Só que eu não achava que isso era uma sombra minha, porque eu não me identificava assim com essa ansiedade. Eu achava que a minha ansiedade ela era algo pontual. Era aquela coisa assim: eu tenho ansiedade porque eu vou fazer uma entrevista de emprego. Eu tenho ansiedade porque vai ter um evento que eu quero ir. Eu achei que comigo era muito assim. E no fim, depois eu descobri que não. Eu descobri que eu tinha muita ansiedade no dia a dia, depois eu tive crises de ansiedade, e é aí que eu parei para olhar para isso. Então, aquilo que a gente nega na gente, Uhum. salta cada vez maior para a gente olhar. E com a minha ansiedade foi muito assim. Então é algo que hoje a gente vai falar um pouco disso, porque tem bastante coisa para a gente falar sobre isso. E é uma coisa que a gente não percebe assim. E as pessoas ajudam muito a gente, né, André, no dia a dia, porque as outras pessoas, elas veem aquilo que a gente não vê, E né? acaba sendo um espelho, né? E assim, eu fiquei muito contente de a gente trazer nesse nosso primeiro encontro, falando das sombras, porque eu gosto muito desse tema. Eu acho que é extremamente importante para o nosso desenvolvimento, né? Como ser único, como um ser integral, como a gente diz, né, nas nossas terapias, nós somos seres holísticos, nós temos sentimentos, emoções, estamos ligados à nossa espiritualidade, à nossa parte física. Então, assim, é muito difícil as pessoas quererem entrar nesse assunto das sombras, né? Porque já assusta um pouquinho você falar, nossa, sombra parece que é um lado negativo, e na verdade, ele, entre aspas, até é no nosso ponto de vista, né? E quando você fala do outro, que ele nos ajuda muito, é porque a gente espelha aquilo que nós não estamos no consciente, está lá no nosso inconsciente, no outro. Né? Por isso que muitas vezes a gente fala assim, a gente está com certo ranço de alguém porque acha que aquela pessoa é prepotente, mas nem percebe que às vezes você tem aquela prepotência e não está percebendo. E aí ela não é muito bem trabalhada, né? Uhum. Então,
Gente, eu tava morrendo de rir, porque assim, eu sou uma pessoa que eu escrevo e eu trago as coisas aqui, o conteúdo, porque eu gosto muito de escrever, né? E então tem bastante Sim. coisa aqui que a Jennifer vai falando, e eu vou trazendo aqui porque eu acho que é importante a gente colocar aqui para que vocês comecem a entender o que é essa tal de sombra. Deixa eu falar um oizinho aqui para Márcia. Pode Faz tempo falar. que eu não faço live, viu? A Laura, que está aqui, que ela sempre me acompanha, muito, muito legal, viu? Jê, deixa eu falar um pouquinho sobre o que é essa sombra, né? Daí eu passo a Aham, bola aí para você. claro. Vamos lá. Bom, todo mundo conhece, né? Ou já ouviu falar de alguns conceitos de alguns psicólogos, como Freud, né? Jung. Quando a gente a palavra sombra, ele é um conceito muito utilizado na psicologia analítica, que é uma teoria que veio de Jung, né? Uhum, E então vocês devem conhecer Jung porque ele tratou muito fortemente os arquétipos, né? E ele tem um aham. livro super conhecido que é O Homem e os Seus Símbolos, que é um livro muito legal também. Então, assim, quando você. Acho que eu não lembro muito o nome desse autor, desse psicólogo, não. Falou do homem e os seus símbolos, as pessoas se recordam porque é um livro muito, muito conhecido, né? Aham. E a nossa sombra, na verdade, quanto mais ela está inconsciente, mais ela tem domínio sobre nós, né? Então, identificar, entender, entrar em contato com as sombras é um processo, na verdade, assim, ele é um grande desafio no processo de autoconhecimento. Porque a gente não quer entrar em contato com as sombras, a gente quer deixar ela lá, debaixo do tapete, num cantinho, cobertinha com cobertor quentinho. E só que é extremamente importante que a gente traga isso para nossa consciência. Agora eu passo Exatamente. para você, minha amiga. Então, isso é muito legal você falar, porque eu vejo isso assim dessa forma. Quando a gente conhece uma pessoa ou quando a gente está em contato com pessoas que a gente gosta muito, a gente sempre quer mostrar o nosso melhor para ela. A gente não quer mostrar as nossas partes negativas, as nossas sombras. Não. E é muito complicado, porque a gente precisa acolher essas sombras que estão dentro de nós. A gente não pode ocultar. E quando a gente fala, né, das feridas emocionais, que são a traição, a humilhação, a rejeição, a injustiça e o abandono, são também consideradas como sombras, porque a gente não quer admitir que a gente se sente sozinho, que a gente sofreu uma injustiça. Muitas vezes a gente não tem essa consciência, a gente não quer assumir isso pra gente mesmo, a gente quer deixar lá escondido, mas no dia a dia a gente sente. E muitas vezes essas feridas, como eu citei, elas aparecem pra gente de uma forma que não parece o que é. Muitas vezes o seu abandono, essa coisa de você se sentir sozinho, essa ferida, que é essa sombra que está lá guardada no seu inconsciente, ela aparece de uma forma, em forma de ansiedade, em forma de um desânimo. E aí, quando você vai investigar, você vai lá no fundo e aí você encontra a origem que tem ali, aquela memória emocional que está lá, ou aquela crença que está mantendo aquela sombra ali para que você ainda não acolheu. Então é algo que a gente não pode, nesse processo assim que a gente está, eu vejo assim que a gente está agora no momento muito profundo de autoconhecimento, de amor próprio, de autocuidado. E para a gente se amar, a gente não pode só amar só as nossas partes luz e deixar de lado as nossas partes sombras, né? Então eu vejo muito isso, que nós precisamos para ontem fazer essa parte de acolher, integrar essas sombras, né? Porque senão é algo muito complicado, porque foi como você falou, tá lá no inconsciente, e quando a gente não traz para a consciência, fica lá e cada vez vai acontecendo movimentos para te dominar. E acontece muita coisa que a gente nem imagina que são sombras nossas, que estão lá startando, que estão vindo e estão sendo ativadas no nosso dia a dia,
e estão, de uma certa forma, prejudicando a nossa vida sem a gente ter consciência disso, né? Exatamente. Jê, você trouxe um ponto que é super bacana. Eu sempre brinco, né, que eu gosto de andar de mãos dadas com as minhas sombras, porque a gente não consegue tirar elas dali. O que a gente precisa é entender, identificar, entrar em contato, né, Uhum. com elas para poder fazer uma boa administração no dia a dia. Ela é Sim. fundamental, né? Porque é muito legal, como você falou, quando a gente conhece alguém ou quando a gente está num grupo de pessoas, nós só queremos passar o nosso lado mais bacana, né? Para que eu vou passar para o outro que eu tenho medo, que eu sou vulnerável, que de repente eu posso estar me sentindo humilhada, injustiçada? Não, eu quero estar ali perto das pessoas para que elas vejam o meu melhor, né? Sim. E a gente vai abafando isso. E aí tem um ponto importante que, de repente, o pessoal que está aqui ao vivo com a gente ou que vai assistir depois, né? Porque vai ficar gravadinho lá no perfil da Jê, é entender o que são essas sombras. Quando a gente fala de sombras, a Jê já trouxe um pouquinho aqui, né? A minha ansiedade, ou quando você não quer mostrar muito o seu lado, né? Que você sofreu uma humilhação. Então, assim, Jung, ele trazia bem fortemente, né, esse conceito das sombras. Então, as sombras, na verdade, ele é um conjunto de pensamentos, sentimentos, aqueles defeitos que às vezes só a gente acha, o outro nem acha, mas a gente entende como nossos defeitos, as nossas características. Então, tudo isso, o que que acontece? A gente reprime porque a gente não gosta deles ou porque a gente acha eles feios, né? Então, por exemplo, eu tenho uma inveja danada da Jennifer, mas eu tenho inveja do trabalho dela. Na minha percepção, no meu ponto de vista, isso é feio. Então, eu não vou mostrar isso para ela. Eu vou esconder porque eu acho que é uma característica negativa, feia, mas eu senti. E aí, quando a gente sente, o que que a gente faz com esse sentimento, com esse pensamento ou com essa característica, para que, na verdade, isso nos traga crescimento e possa ser realmente um alinhado, um aliado, né? Então, é bem legal que a gente entenda o que são as sombras, porque às vezes nem isso a gente está entendendo, né? Às vezes tem um pensamento, mas você fala, poxa, mas será que isso eu preciso entrar um pouquinho mais em contato? E na verdade, assim, é muito importante que a gente reconheça as nossas sombras, né? E o que é reconhecer as sombras? É aceitar que elas estão ali, aceitar que elas existem, para que ela entre num processo de autoconhecimento, ou a gente entre num processo de autoconhecimento, para trazer realmente uma cura delas, mas mesmo elas estando ali de mãozinhas dadas, né? E que também para que a gente possa, no dia a dia, ficar atentos quando ela surge, quando ela emerge ali das sombras, né? Aquele sentimento, aquele pensamento, aquele desconforto. Que às vezes você não sabe de onde vem. Por quê? Porque você não se conhece, você não sabe porque você pensa do jeito que pensa, você não entende porque você sente do jeito que você sente, você não entende que, de repente, você tem um comportamento que ele está decorrente no dia a dia e você precisa entender por que esse comportamento ele vem sempre. Isso tudo, né, faz parte do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é lindo, mas ele tem uma parte que é um desafio muito grande, que é a gente entrar em contato com aquilo que nós realmente somos. Sim. E tem a sombrinha lá também, viu, gente? A sombra vem aqui, ó. Ela vem junto, porque a gente não tem como dissociar. Nós somos seres integrados. Então, é muito importante que a gente possa trazer isso
para a consciência, para que a gente encare de frente. Encarando de frente, o monstrinho, gente, ele fica menor, né? Porque a gente faz das sombras aquele monstro, aquele dragão que vem soltando fogo. E às vezes a gente só precisa entender para poder administrar, né? Com as nossas dores, Exato. principalmente. Isso mesmo. Exato. Eu falo, viu, gente? Eu não deixo as pessoas falarem. Agora eu vou ficar quietinha, vou beber uma água. Guilherme tem me acompanhado. Guilherme, fazer lá a inscrição da meditação, hein? Isso aí, chama o pessoal. Então, eu vejo isso assim, que por que, que as pessoas não querem acolher essas sombras? Porque tem muito essa questão de a gente só querer mostrar a nossa perfeição, só que isso é uma coisa que é irreal, porque nós estamos aqui no planeta escola e a gente está aqui vivendo e a gente tem as nossas imperfeições. Então a gente não tem como a gente mostrar para as pessoas que a gente é uma pessoa perfeita e ocultar as nossas sombras, porque a gente não é. A gente tem as nossas imperfeições, né? Então, não é fácil a gente admitir, às vezes, primeiro para a gente mesmo, e admitir para as pessoas as nossas sombras. Não é fácil você admitir, eu sou mão de vaca mesmo, eu sou preguiçosa mesmo. Não é fácil a gente admitir. E eu sei disso. Mas, a partir do momento que a gente trouxe para a consciência, e aí você começa a analisar as situações que as suas sombras, assim, digamos assim, estão interferindo no seu dia a dia. E aí você começa a ver o quanto isso está agindo no seu dia a dia. Você vê que isso também interfere com a vida de outras pessoas. E aí você para e pensa, realmente, não tem por que negar. Você já viu, você só não está querendo admitir, porque o nosso ego, né, a nossa personalidade, ela não quer admitir isso, né? E aí o que a gente faz? A gente deixa lá escondido. Eu não quero olhar para isso. Eu vou comer um doce aqui para disfarçar essa sombra. Eu vou deixar ali enterrado porque vai que some, né? Mas não some. Cada vez que a gente esconde, vai colocando lá, vai ficando maior, vai ficando maior. Então, a única coisa que a gente tem para fazer é esse passo de aceitar. E aceitar é você falar, eu sou isso mesmo. Não queria, mas eu sou. Então, isso é se aceitar e ter amor próprio. Porque o amor próprio é você ama você do jeito que você é, com a sua luz e com a sua sombra. E a gente não pode esquecer que nós estamos aqui, o planeta Terra é um planeta dual. Luz e sombra, dia e noite, quente e frio. A gente tem as duas polaridades. Então, as energias têm as duas polaridades. Então, a gente precisa viver as duas coisas, as duas polaridades. E aí a gente vive, a gente aprende, a gente decide o que a gente vai fazer com aquilo, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que o primeiro passo é aceitar, admitir. Depois que aceitou e admitiu, aí você vai ver como aquilo interfere na sua vida e como você pode liberar aquilo. Para que você ame aquela parte, você traga aquela parte que está na sombra, você traga ela para a sua luz e integre ela na sua luz. E aí aquela parte, ela vai sair da escuridão, porque ela está lá em dor. A sombra, ela está lá no escuro, no nosso inconsciente, e ela está em dor, né? A gente tem que trazer ela, porque o nosso processo de autoconhecimento, de iluminação, faz parte disso também, da gente acolher e integrar essas sombras, né? Exatamente. E assim, como você falou, a gente pode reprimir as nossas sombras, né? Quando a gente não encara de frente o que nós somos. Então, você deu um exemplo que é muito engraçado, porque, gente, eu sou taurina, e todo mundo fala que taurino só come e dorme, né? Então, assim, você falou o negócio da preguiça, e é verdade, porque como que você vai falar para o outro que você tem preguiça, que você gosta de dormir até mais tarde durante a semana? Não é feio. O que o outro vai pensar? O outro vai pensar que eu não trabalho, que eu sou vagabundo, que eu gosto de ficar de boa vida, né? Então, você não traz isso para a tua consciência. Então, o reprimir é isso. É você não encarar de frente o que você precisa encarar. E acho que tem um outro ponto também que é super importante, que eu marquei aqui para não esquecer, é que, na verdade, a nossa tarefa nessa vida é nos acertarmos como um ser pleno, integral.
como você falou, com a luz, com as sombras, com as dores, com os amores, né? Com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com a nossa conexão com a espiritualidade, né? Quando a gente começa a entender isso e vai em busca desse desafio, a gente entra num processo muito legal. Por quê? Porque você começa a entender todo o funcionamento de um ser que é único, né? Porque você tem as suas sombras, eu tenho as minhas. Pode ser que para você falar da preguiça, sou preguiçosa mesmo. Para você tá tudo ok. Para mim pode ser que não, né? Uhum. Então, é muito individual de cada ser. E aí, assim, quando a gente consegue encarar as nossas fraquezas internas, os nossos limites, porque a gente tem os nossos limites, né? Aceitando e acolhendo esse lado rejeitado, esse lado feio, esse lado desinteressante, porque o que, que a gente faz com as nossas sombras? Não é o outro que está rejeitando, é a gente. Então, nós não estamos nos aceitando como seres completos, que tem Exato. tristeza, que tem alegria, né? Que fica de saco cheio, que tem dia que está super animado, no outro dia precisa de um pouco mais de introspecção, né? A vida, ela é altos e baixos. E isso é muito legal. Por quê? Porque a gente cresce nesse momento. A gente tem Uhum. um crescimento interno, né? Do entendimento daquilo que a gente veio fazer. Então, quando a gente começa a encarar mais dessa forma, aí sim a gente começa a entender o que é um processo de autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento não é entrar com a parte bacana, é fortalecer isso, mas trazer à tona aquilo que a gente não quer enxergar. Exatamente. E tem vezes, né, Andréia, que a gente não consegue ver isso sozinho, o quanto isso está nos atrapalhando. Então a gente precisa também, às vezes, de um olhar externo, de um olhar terapêutico, para a gente encontrar esses pontos que estão lá escondidos, né, na nossa psique. Então é algo que eu vejo assim que as pessoas elas não percebem isso no dia a dia e é algo que a gente pode levar sim para terapia. Porque eu não sei até se você conhece um teste que tem para você ver quais são os seus sabotadores. Eu já fiz. O Então, meu, o meu, o meu principal é o esquiva. E é mesmo, gente. Para encarar ele foi difícil, mas tá tudo certo. A gente encara. então, eu estava vendo esse teste aí que eu tinha feito ele há muito tempo atrás, né? E há poucos dias eu também fiz ele de novo. E aí eu fiquei analisando, né? Porque você faz lá o teste, ele te dá todos, que a gente tem um pouquinho de todos, né? Então ele mostra lá um pouco dos sabotadores que você tem, um pouquinho de nível de porcentagem, né? O quanto você tem de cada um. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, como tem coisa ali na nossa mente que nos sabota, porque já não é só a parte que a gente tem, que é emocional, coisas que a gente nem se lembra, coisas que estão lá guardadas no nosso inconsciente, e aí tem essas partes dos sabotadores também, que são aquelas sombras que estão ali, né? Que, nossa, se a gente não tem consciência, porque assim, tem pessoas que elas têm muito claro quais sabotadores que atormentam a mente delas, né, no dia a dia. Mas tem outros que a gente não percebe, que eles estão ali ocultos, assim, né, nos prejudicando. Então, eu indico, né, para vocês, tem até o livro, né, que é do Inteligência Positiva, eu não sei como que é o nome do livro completo, mas eu sei que é alguma coisa da inteligência positiva, né? E lá eles falam muito desse teste dos sabotadores, e eu também acho que isso nos ajuda nesse processo do autoconhecimento, para a gente identificar também o que tem lá na nossa mente que está nos sabotando. Porque, se eu não me engano, são 9 ou 10 tipos, né, de sabotadores que tem. E aí, aquilo, quando você toma consciência desses sabotadores que estão ali, interferindo no seu dia a dia, você também está dando consciência para aquelas sombras que estão ali escondidas, né? E aí você até consegue também levar isso para terapia. Porque
são coisas que nos atrapalham. Tem o crítico lá. O crítico, a gente tem a vozinha, né, crítica na nossa mente. Tudo que a gente vai fazer, o crítico vai lá e fala, mas assim não tá bom, assim tá assado. Então, é algo que, quantas coisas que as pessoas não têm essa consciência no dia a dia, de que interfere na nossa vida e que não estamos prestando atenção. Então, eu sempre, é até também o nome do meu canal, Lucidez na Alma, eu sempre tento trazer essa clareza dessas coisas que acontecem no nosso dia a dia e que a gente não se dá conta, né? Então, e aí acho que tem duas coisas que são bem legais que você falou. Tem aqueles sentimentos, pensamentos, aquela sombra que a gente sabe que existe, a gente deixa ela nos dominar, isso, lógico, não nos traz um ponto muito positivo, a gente vai reprimindo, ok. E tem a outra, que muitas vezes a gente nem entrou ainda em contato, que ela está tão lá profunda, que a gente não tem nem um pouco de consciência. Essa, então, a gente precisa cavar, viu, gente? Tem que cavar, ir lá no fundo. E às vezes é essa daí que é a que mais você precisa encarar de frente. Então, é muito legal isso que você falou. Eu estou aqui tentando lembrar, eu não sei se eu tenho salvo esse link do teste dos sabotadores. Depois eu vou dar uma olhadinha. Ô, Dê, tem um ponto aqui que eu marquei para o pessoal que eu acho que é bem interessante, né? Como que a gente lida com tudo isso? Aí eu penso assim, eu escrevi aqui, primeiro que eu acho que é a gente aceitar que a gente tem uma outra dimensão desconhecida de nós mesmos. Como você falou agora, né? Aquela parte oculta da Lua, né? Que E aí, assim, aceitar também que nem tudo a gente vai ter controle, que nem tudo está nas nossas mãos, né? Nem tudo está, muitas vezes, na nossa compreensão. Então, é muito importante que a gente entenda isso, porque senão a gente não consegue lidar com uma parte tão importante do nosso processo de autoconhecimento. Né? Nem tudo está ao nosso alcance, nem tudo está aqui na nossa compreensão, que existe sim um outro lado desconhecido de nós mesmos. E só cabe a nós querer encontrar esse lado, que pode ser doloroso, pode ser um grande desafio, mas que na hora que você descobre, ele pode se tornar um aliado muito grande. Por quê? Porque quando você descobre, vou dar um exemplo simples, quando você descobre, sei lá, o que você tem medo de falar lá na frente, ou falar numa palestra, ou apresentar algo na empresa, você consegue lidar com esse sentimento, com essa emoção. E aí você consegue ter o controle. Então você pode trazer esse medo dessa sombra para o lado positivo. Sabe aquela coisa do medinho gostoso de você fazer uma apresentação? Você lida de uma forma diferente. Né? Então, por isso que é importante a gente entender que muitas coisas não estão na nossa compreensão, mas que a gente pode buscar. Né? Total. Eu acho muito legal isso que você falou, porque essa questão de falar em público, esse medo de se expor, é algo que está muito, assim, pegando muitas pessoas atualmente, principalmente agora também com o boom do Instagram, que as pessoas têm canal, e elas têm essa dificuldade de se expor. E aí tem que entender profundamente o porquê que tem esse medo de se expor, o que é, se é o orgulho que está lá, se é um trauma, às vezes é alguma coisa que da infância mesmo, né? Pode ser uma coisa de outra vida também. São muitas coisas que podem estar interferindo. Então precisa de um estudo, né, aprofundado dessas coisas para avaliar essas coisas profundamente. Porque senão isso vai nos sabotando no dia a dia e a gente fica com até a autoestima baixa. Por quê? Porque a gente não está integrando essas sombras, né?
E a gente tá lá e não sabe por que, que não tem alegria no dia a dia, não tem prazer, porque você vai lá colocando cada vez. Até o Hélio Couto, eu lembro muito do Hélio Couto quando ele fala das sombras, porque ele fala assim que a gente vai guardando tudo que a gente não gosta, tudo que a gente acha feio no nosso inconsciente, a gente vai ocultando aquilo e vai colocando como se fosse camadas e camadas de cimento. Só que aquilo vibra. E como aquilo vibra, vai vibrando, e aí a gente não entende porque a gente está sentindo, que nem no meu caso, ansiedade, porque a gente está sentindo medo, porque às vezes não é consciente, porque está no inconsciente, você não. É uma memória que está lá, pode ser uma memória emocional, e aí você não tem consciência daquilo. E aquilo está lá vibrando, e você não sabe por que, que você está passando mal, ou por que, que às vezes a vida não anda, fica estagnada. E aí quando você vai ver, tem um monte de coisa lá que está concretado, tudo lá dentro da sua mente inconsciente, né? Como diz o Hélio Couto. Então, é algo assim muito profundo, que isso aqui, olha, esse tema que a gente está falando hoje, ele é tão, eu vejo assim, que ele é tão complexo, tão profundo, que daria muitas lives, daria curso, daria muita coisa, porque é algo que, não é? Você não acha que é uma coisa que é muito assim profundo mesmo? Eu acho que lidar com as sombras é uma das coisas mais profundas que a gente possa. Isso pode explodir, né? Que uma Exato. hora vai explodir. Porque você Uhum. deixou tão enraizado, tão lá no fundo. E, gente, é tão lá no fundo da alma que às vezes pode vir, sabe, como uma pressão muito forte. E a pessoa, se ela não está preparada para lidar com isso, ela pode entrar num estado, sim, né, de síndrome do pânico, começar a desenvolver algumas doenças psicossomáticas. No trabalho Uhum. pode desenvolver uma síndrome de burnout, que amanhã a Dia vai falar com o Marcelo da Inovadoramente às 9 da manhã um pouco sobre isso. É um tema super Sim. atual, antigo e atual, né? Não se falava muito disso, escondia igual a sombra, todo mundo reprimia, né? Achava Uhum. que era escura, mas não. Então, assim, você pode ir desenvolvendo várias coisas que aí fica muito mais complicado trabalhar um pouco mais lá na frente, né? E aí, Uhum. gente, eu acho que é um ponto super bacana de vocês entenderem, e eu tenho certeza que assim, que a Jennifer fala isso para os clientes dela, para os interagentes, consulentes, como né, a gente usa muito na terapia holística, e eu também falo isso para as pessoas que eu atendo, é que às vezes a pessoa começa ali no processo de autoconhecimento e acha que, por exemplo, tomar só uma fórmula floral já vai Uhum. resolver. E não é. O processo de autoconhecimento, eu sempre falo, ele é sempre e constante. Ele é ao longo de toda a nossa vida, né? Então, assim, só para vocês entenderem, nós que também lidamos e atendemos as pessoas, nós passamos por um processo de autoconhecimento muito profundo. E eu Total. depois vou trazer aqui para vocês que eu estou começando mais um processo, né, para entrar mais com a essência feminina no mês que vem, e ele vai ser o ano inteiro. E eu já estou me preparando por isso, porque eu sei que eu vou lidar com dores, com algumas coisas que eu não quero entrar em contato, mas eu tomei a coragem. E depois eu vou trazer uma dica aqui de livro para vocês. Uhum. É muito importante que a gente não pare o processo, né, no meio. Quando a gente vai lá fazer uma terapia com uma psicóloga, não adianta ir uma, duas, três, quatro sessões. Terapia são anos e anos, né, de terapia para a gente Sim. conseguir começar a nos entender. Então, traz isso para reflexão. É muito importante que a gente entenda que tudo isso só vai trazer benefício para a nossa vida. Porque a gente tem que
né, a gente precisa encontrar na trajetória da nossa vida a felicidade. A gente veio para ser feliz. E ser feliz é a gente entender que nós somos vulneráveis, que nós temos nossos medos, as nossas sombras, mas que isso tudo pode ser tão grandioso que quando você entra realmente em contato, lembra que eu falei? Aquele monstro começa a ficar pequenininho, né? Porque ele é Aham. muito gigante. E quando você encara ele, você fala, monstrinho, vem aqui, vem junto. E aí ele está junto, ele está do seu lado, né? Acolhe ele. Esse acolhimento dos nossos sentimentos, das nossas emoções, são muito importantes para que a gente possa entender o nosso processo, né? O nosso processo de existência. Eu Sim, acredito muito nisso. Por isso que, ó, o e eu Florãozinho tá gostei, aqui mais um. eu gostei disso que você trouxe, porque as pessoas acham que elas só procuram o processo de terapia quando elas estão já com um problema que já está muito avançado, que já está Quando o passando no buraco médico. já está gigante, né? Exatamente. E como você falou, não existe essa fórmula mágica, não existe essa coisa assim, ah, eu vou fazer um processo e aquilo vai resolver minha vida. Porque não existe. É um Não. processo que ele vai indo, ele vai seguindo. Não é uma fórmula mágica que você tomou um remédio, passou, Passou. melhorou, resolveu. Não, é uma coisa que são várias camadas que a gente tem de sombras, são vários processos que a gente trouxe para trabalhar. Então, é algo que é complexo, não é uma fórmula mágica. E tudo tem o tempo certo. E é engraçado, porque eu converso com várias pessoas, assim, e eu conversando com as pessoas e as pessoas falando o que elas estão sentindo, eu consigo identificar que tem mais de uma sombra ali nela que tá vindo à tona. E aí, como ela veio trazendo, ela não curou, ela vai trazendo ao longo dos anos. E aí, três ao mesmo tempo. E aí, você não vai procurar ajuda? Você precisa procurar, porque. E aí começa a ter as crises de pânico, as crises de ansiedade, porque tá ligado a isso. Foi uma coisa ali que acumulou de três dores que startaram ao mesmo tempo. E aí deram sintomas diferentes para a pessoa que até precisou de cirurgia. Mas aí no final, ela pôde ver que tinha outras coisas ali relacionadas àquilo que ela já estava trazendo de outros anos. Não foi uma coisa que foi de 2021, por exemplo. É uma coisa que já estava vindo, estava se estendendo, né? Então a gente não pode deixar para depois aquilo que está lá escondido, aquela dor que a gente está sentindo. Sempre a gente tem essa oportunidade, né, de olhar para aquilo e entrar nesse processo de autoconhecimento, de entrar e cuidar dessas sombras, dessas dores que estão lá. Muitas vezes a nossa criança interior também está ferida com coisas que aconteceram na nossa infância e está tudo lá, escondido, vibrando. E aí, às vezes, você não gosta porque você sofreu bullying na escola ou porque a sua mãe agiu com você de uma coisa que você não gostou, ela escondeu algo de você, e aquilo está lá escondido e está doendo. Só que, às vezes, você não tem consciência, mas aquela memória de dor, ela está lá, e ela está vibrando, e ela está interferindo na sua vida. Então, são nessas coisas que a gente precisa analisar também no dia a dia. E é algo assim que... Por isso que eu pensei nessa coisa também dos encontros terapêuticos. Porque a gente, né, eu estava até falando para a Andrea, para a gente fazer mais encontros, né? E a gente fez essa coisa de ter vários encontros para a gente falar de alguns temas para a gente trazer aqui. Esse foi só o primeiro, mas vão ter outros que depois a gente vai divulgar, né, André? Com certeza. Porque tudo é um processo, né? A gente entra ali num processo e, assim, tudo que a gente pensou em trazer, na verdade, e tudo que a gente aplica no dia a dia, tanto com a gente como com as pessoas que a gente atende, é uma grandeza de ferramentas e de estruturas que podem, né, e ajudam no processo de autoconhecimento. Então, assim, esse é o ponto de partida, né? A gente trouxe um ponto falando das sombras, mas olha aí quanta coisa a gente tem. Tem os sabotadores, tem as dores emocionais, tem as nossas habilidades.
e competências que a gente pode trabalhar muito nas terapias holísticas para você desenvolver inteligência emocional, né? Para você gerir Sim. melhor as crises e os desafios no dia a dia, na vida pessoal, na vida profissional, né? Então, Uhum. assim, e aí eu queria aproveitar que eu lembrei disso agora também, que eu Uhum. Claro. estou trazendo alguns posts e acho que a Dia também. Nós estamos aí no Janeiro Branco, né? Trazendo consciência à saúde mental. Então, Uhum. precisamos abraçar essa causa. Hoje eu tava voltando de manhã da academia e, e eu estava escutando na rádio sobre os efeitos da pandemia, né? Porque os médicos estão muito sobrecarregados, eles estão exaustos, cansados de toda a trajetória do ano passado. A nossa parte emocional, ela vai começar a ser colocada para cima, né? Ou para fora agora. A gente não sabe o quanto tudo isso, esse isolamento, essas incertezas, o quanto isso acarretou daqui para frente. Agora que a gente Uhum. vai começar a ver aquelas pessoas que realmente reprimiram porque não estava tendo contato, né? Ou não tinha tempo, na verdade, para parar um pouco, para cuidar de si mesmo, e não estou falando nem do corpo, né? É cuidar do corpo, da mente, do nosso espírito, né? Da nossa Uhum. alma. Então, assim, isso chega lá na frente, lá as camadinhas de concreto, elas vão explodir, né? E aí o buraco ele pode estar muito mais aberto. Então a gente precisa estar muito consciente disso, né? Às vezes os pequenos sinais que estão acontecendo com a gente no dia a dia e a gente não está se dando conta, pode explodir lá na frente. Então é trazer essa consciência mesmo aqui para o Janeiro Branco, né? Para a gente pensar na saúde mental e começar assim. Quem não começou, procurar alguma coisa, né? Procurar uma terapia, procurar um profissional, que é muito importante, participar de um processo, iniciar um processo de autoconhecimento, sabe? Tomar um floral, fazer uma mesa radiônica, fazer aulas de meditação, que isso faz muita diferença. Então, é trazer realmente ferramentas, né, técnicas para a sua vida, para que você possa desenvolver, né, elevar a sua energia, a sua espiritualidade. Tudo isso faz parte da saúde mental, né? Então, é muito importante. Então, a gente vai trazer aí várias coisas legais para vocês aí no decorrer do nosso processo dos encontros terapêuticos. Isso aí, esse ponto que você falou é excelente da saúde mental, porque é algo que precisa de um direcionamento, até porque a gente também está no momento que a gente consome muita informação. A gente tem esse excesso de informação, de vídeo para assistir, de Uhum. curso para fazer. Então, a saúde mental fica muito exaurida com essas coisas. Então, também é um ponto para se levantar, né? O quanto a gente está cuidando da nossa saúde mental, o quanto a gente está tendo tempos de pausa, tempos para meditar, tempo para, às vezes, ficar na natureza, que também é muito importante, né? E eu acho que era isso que a gente queria trazer nessa live de hoje, né? Você quer trazer mais alguma coisa, Andréia? Do que você... Quero. Eu separei aqui dois livros que eu gosto muito, que é Uhum. Mulheres que Correm com os Lobos, que aqui é um Maravilhoso. livro bem feminino para a gente entrar em contato com os arquétipos da mulher selvagem. Uhum. A Clarissa Pinkola, ela trouxe os arquétipos dos contos de fada e ela estudou Jung assim de cabo a rabo, né? Então é um livro de cabeceira grande, não é um livro para você ler num final de semana. Às vezes tem sombras aqui que você não quer entrar em contato, aí você fecha o livro, volta daqui um mês, né? Mas é um livro muito legal para nós mulheres. E esse daqui da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, tem na Netflix. Dá para vocês assistirem também. Já Esse é um assisti. livro que não Maravilhoso. precisa ser só para mulher, tá, gente? É para homens e mulheres, porque para a gente entrar em contato com a nossa sombra, a gente tem que ter muita coragem. Nossa, é excelente. Esse livro é Esse maravilhoso livro também. é Essas... maravilhoso. Então, são as dicas de hoje que eu trouxe aqui para o pessoal.
E continuar seguindo a gente lá no Instagram, né? Tem postagens todo dia para trazer dicas, informações, técnicas que podem aí ajudar vocês, né, nesse processo, nesse encontro com as sombras e mais encontros com outros sentimentos, com outras áreas da vida, para que vocês possam aí, né, ter uma evolução na trajetória de vida, né, entrando mais em contato com a nossa com a alma, com a essência, com o propósito. Acho que tudo isso é muito importante aí, né, na nossa vida. É isso, aí queria te agradecer pelo convite, adorei. Ah, Primeira eu te vez. agradeço, adorei o nosso bate-papo. E tem mais coisas chegando aí. A gente tem outros temas de lives também que a gente já pensou, temas bastante legais, síndrome da impostora, a teoria do apego, que é uma coisa que tem que fala dos 4 tipos de apego, é um tema muito legal também para a gente trazer aqui. E a gente vai divulgando tanto no meu canal como no da Andrea essas lives, essas próximas lives que a gente vai fazer, tá bom, gente? Então, Andrea, te agradeço, Gratidão, adorei adorei. contigo. E a live vai ficar salva, né? Então depois, para quem quiser assistir, vai poder assistir aqui com a gente. Então é Adorei. isso. Um beijo para vocês e um beijo para você, Jê. A gente se vê, se fala daqui a pouco, se vê semana que vem, na próxima live. E, gente, pensa aí nas reflexões, faz reflexões do que a gente falou, que acho que vai fazer muita diferença aí na vida de vocês. Tá bom? Ó, gratidão. É isso aí. Gratidão. Um beijo, amada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.